A graça e a paz, queridos, estamos aqui para trazer a lição de número 13, né? Nós vamos hoje aprender mais uma lição maravilhosa sobre missões, né? Pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo, né? Até os confins da terra, a igreja do Senhor Jesus tem esse compromisso de levar a palavra de Deus. Hoje nós vamos ver a lição 13, conforme já disse, que tem o propósito de missões, que hoje nós vamos estudar hoje, né? E antes de entrarmos na lição, eu queria te fazer um pedido. Se o caso você está aí pela primeira vez, se é pela primeira vez, seja bem-vindo. Se não é também, seja bem-vindo. Vocês são sempre bem-vindos no meu canal. E se você não se inscreveu ainda, se inscreva aí no nosso canal, certo? É só tocar aí. Às vezes as pessoas me perguntam, como é que se inscreve? É só dar um toquinho aí do lado direito, na palavra inscrever, você está inscrito em nome de Jesus, certo? Nós temos aí quase 600 vídeos, você pode tocar na palavra vídeo, né? Depois pode tocar na minha foto ou no nome do canal, aí você abre lá, toca em vídeo, você vê os vídeos que você quiser, tá bom? Fica à vontade aí, o canal é nosso. Então se inscreva, deixa o seu like aí, ok? Também compartilhe aí com seus amigos, seus grupos, nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus. Sendo o nosso canal monetizado, você assistindo os anúncios, você nos ajuda na monetização, tá bom? E caso você ainda não se identificou, se você quiser, se identifica, nós oramos pelo pessoal do canal, tá? E você diga de onde você é, manda um abraço aí que nós vamos ser recíprocos, tá bom? Diga de onde você é, da sua cidade, e nós vamos fazer aí um intercâmbio, tá bom? Um abração e vamos continuar agora com a lição. Propósito de missões. O nosso texto-áudio ele está em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. Então, isso aí já é uma advertência séria, né, de um homem que entendeu o desafio, a chamada de Deus para fazer missões, plantar a igreja e também evangelizar, né? Isso aí é tremendo. E verdade prática, pregar o evangelho a toda criatura é uma opção, não é uma opção, é uma imposição divina. Jesus, antes de ir para o céu, deixou uma ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide de se fazer discípulo, ensinar, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a tarefa da igreja é enorme. E se a igreja não fizer, ninguém mais poderá fazer, né? Então, nossa leitura bíblica em classe está em Apocalipse, capítulo 5, verso 14, 9 a 14. Ok? Então, a igreja de Cristo, ela tem um nobre propósito, né? Não de pregar coisas para essa vida, mas pregar uma mensagem, a proposta de Deus, né, de uma vida eterna. A proposta do evangelho é a melhor que tem. O propósito é esse, a vida eterna, né? Isso aí é que é importante. Jesus, ele trouxe uma palavra de vida eterna. O mundo não tem uma proposta dessa. Todas as propostas do mundo são para essa vida passageira e muito ruins. Mas a proposta que Deus tem através da igreja é a salvação eterna em Cristo Jesus. Isso aí é uma nobre missão que não é para qualquer um. É uma missão que é para quem é salvo, para quem nasceu de novo, para quem é uma nova criatura em Cristo Jesus. Certo? Só quem nasceu de novo é que pode entender, né, o propósito de missões, né, de uma pessoa sair de um país para o outro, de uma pessoa levar sua família, para alguém renunciar algo, né? Só Deus pode fazer isso na vida de uma pessoa que ele escolheu para fazer a sua obra, né? Então,
essa é uma sublime missão que Deus deu à igreja e só a igreja que pode realizar, entendeu? Então, isso aí vai ser até quando? Vai ser até a volta de Jesus. A gente foi um arrebatado, quem ficou, ficou, quem foi, foi, mas vamos pregar o evangelho até a volta de Jesus, né? Então, o alvo da obra missionária, bem, o fundamento da realidade salvífica. Então, quando a gente lê o livro de Apocalipse, a gente percebe o propósito de redimir, né, a humanidade, porque o propósito de Deus é isso, é salvar, né? Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, o propósito de Deus é salvar as pessoas. Como salvar? Através da pregação do Evangelho. Quando se fala, né, de grandes multidões, é isso aí. Jesus quer salvar o máximo de pessoas possível, entendeu? As pessoas precisam ouvir o Evangelho, né? Quem crê e for batizado será salvo. Então, a gente prega o Evangelho. Agora, quem vai aceitar, né, fica a critério da pessoa. Quem faz essa obra de convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo. Agora, pregar é a igreja, né? Então, no livro de Apocalipse, nós lemos aqui, cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir o seu selo, porque foste morto e com seu sangue compraste. Olha que palavra interessante, importante, né? Com teu sangue, Jesus, compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, essa dignidade, só Jesus que conseguiu, né? Se Jesus não faz isso, não morresse pelos nossos pecados, nós morreríamos todos sem salvação. A Bíblia diz que pelo homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, todos estão debaixo do pecado e todos precisam ser redimidos do seu pecado. E a palavra de Deus pregada é isso. A palavra de Deus gera fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente prega o evangelho. Muitos não vão crer, mas muitos vão crer também, né? Nós não sabemos quem vai crer e quem não vai crer. Sabemos que Jesus mandou pregar e com os que crer será salvo, quem não crer será condenado, né? Então, a obra é essa. Então, mas Deus não faz acepção de pessoa. Deus quer salvar todos os homens de toda tribo, toda língua, todo povo e toda nação. Deus não tem um povo específico para salvar, entendeu? Não tem um gênero, não, nação, né? Condições financeiras, social. Para Deus não interessa. Deus quer salvar o rico, o pobre, o preto, o branco, o amarelo. Deus quer salvar todo tipo de pessoa. Por isso o evangelho não é para pregar a um certo tipo de gente. Jesus escolheu um para o inferno e outro para o céu. É da vontade de Deus que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas para isso tem que pregar. Essa é a incumbência missionária da igreja. Pregar a palavra de Deus. Entendeu? Então, é isso aí que a gente precisa entender. O propósito da pregação é global, é universal, certo? A cultura pode ser local, limitada, né? Cada povo tem a sua cultura, o seu jeito, o seu costume, a sua língua, certo? Mas para Deus não tem problema, Ele quer a salvação universal. É para todo mundo. Deus não faz acepção de pessoa, entendeu? Então a gente precisa entender isso. A universalidade do evangelho é tremenda. Todo povo, toda língua, toda tribo, toda nação. Entendeu? Então, você vê o poder do evangelho, certo? Então, o apóstolo Paulo, ele tinha essa responsabilidade. Ele queria pregar ele estava em Jerusalém, ele queria pregar em Roma, na Grécia, ele foi para a Europa. Então, ele não tinha esse problema. Ele entendeu diferente dos judeus, né, que achavam que o evangelho era só para eles, né? Paulo entendeu isso, por isso ele se sentia orgulhoso, no bom sentido, de ser apóstolo dos gentios, entendeu? Então, ele se sentia, né, se sentia muito responsabilizado, né, com essa função que Deus deu a ele
de ser um apóstolo dos gentios, certo? Vamos aqui para a segunda parte. Pregar o evangelho, a responsabilidade, né, de todo cristão. Não é só para pastor, não. Não é só para o evangelista, não. Tá certo que a responsabilidade é maior. O compromisso é mais forte. Mas a responsabilidade é de todo crente. É salvo. Tem que ser salvo para pregar o evangelho, né? Porque a gente vai pregar algo que a gente experimentou. A minha experiência. Eu tenho que entender isso. Como é que eu vou? Aí é hipocrisia, né? A gente não querer fingir que é. Não. Quem prega o evangelho é a igreja. Então, o alvo da obra missionária é apresentar o plano de salvação a todo pecador. A salvação é pela fé, mas pela graça de Deus. E a Bíblia diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, o evangelho, da parte do homem, é pela fé. E pela parte de Deus é a graça. Porque a Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, que renunciando à impiedade, eles deviam aceitar, né, essa bênção que Deus dá gratuitamente, a salvação. É pela graça, você não paga nada, certo? Vai aceitar Jesus e Deus, o Espírito Santo vai te botando em outro caminho, o caminho santo. Vai te tirar do caminho da imundícia. O plano de salvação tem o seu centro como o único e suficiente Salvador. Não existe o outro Salvador fora de Jesus. Então, a missão é cristocêntrica. A pregação é cristocêntrica. É Cristo no centro. E bibliocêntrica também, né? Que é a palavra de Deus que leva o pecador a entender. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, certo? Então o missionário vai levar Jesus, entendeu? Independente da cultura, o método, né? As estratégias, tudo depende do lugar. Agora, a pregação é única, Jesus. Ele é o centro. Tudo que não é cristocêntrico não vai levar ninguém, que não é cristocêntrico, não vai levar ninguém para o céu. A religião pode ser boa, né? Mas Jesus não é o centro, não adianta. Então, entrando num detalhe que religião não salva ninguém. Jesus não é uma religião, Jesus é uma pessoa. Às vezes a gente usa a palavra religião para um efeito de didática, para o entendimento das pessoas que não conhecem. Mas Jesus não é uma religião, Jesus é uma pessoa que morreu pelos nossos pecados. Entendeu? Então, pregar o evangelho, a responsabilidade de todo cristão. Qual é a nossa disposição? Está animado para pregar? Tu está pregando? Está ganhando alma para Jesus? Está fazendo aquilo que Deus mandou? Tem que fazer. Se hoje nós somos crentes, porque alguém pregou. Eu ouvi a palavra e aceitei Jesus, né? Com 26 anos, aceitei Jesus. Por quê? Porque alguém pregou. Então, a gente precisa ter esse entendimento, que é muito importante para a nossa vida, né? Então, a nossa disposição de levar o evangelho é que serve, entendeu? Mas essa disposição vem de Deus para nós. Porque a gente de nós mesmos não temos essa graça, esse poder, não. Essa disposição para pregar o evangelho vem do Espírito Santo, entendeu? Então, e o Espírito Santo mostra a urgência, a necessidade. Pregar o evangelho, falar de Jesus, ensinar a palavra, não é algo para amanhã, não é algo para depois, é algo urgente. Tem pessoas que usam até a palavra emergência, né? Emergente. Por quê? Porque uma urgência pode ser até generalizada, né? Tem urgência disso, mas a emergência é algo do momento. Um pouso de emergência, né? Um acidente, um socorro de emergência levado para a emergência é algo mais local, entendeu? É mais necessário. E uma coisa urgente, você pode generalizar, é urgente, mas pode esperar um pouco. Uma coisa emergente, não. É emergência, é agora. Então, o evangelho ele precisa ser pregado o mais rápido possível, né? Então, a gente tem que ter, né? O autor até diz aqui, né? Nessa grande urgência evangélica, né? Nós temos que, em prol,
o reino de Deus. Então, temos que formar obreiros, né, suficiente para cumprir a grande comissão, né? Preparar jovens crentes, eles enxergam a grande urgência desse trabalho, né? Estão enxergando? Nós estamos levando os jovens a enxergar a urgência desse trabalho, os adolescentes, né? Fazer com que o que Jesus disse, levantai os vossos olhos e vede que os campos já estão brancos para a ceifa. Entendeu? Os campos já estão brancos, a necessidade está aí. Mas só que a gente não levanta os olhos. Não levantar os olhos significa o quê? A gente não vê a necessidade, a gente não enxerga a urgência. Nós estamos olhando para baixo, mas tem que olhar para os campos que já estão brancos. É só pregar. A quem vai ser salvo? Isso aí é com Deus e a pessoa. Isso aí não cabe a mim, né? Então a gente tem que estar pronto para realmente se doar para fazer a obra de Deus. Você foi chamado para ensinar, vai ensinar a palavra. Foi chamado para pregar, vai pregar. Está certo que todo cristão ele tem a obrigação de ensinar e pregar dentro da sua condição. Mas tem aquelas pessoas que são dotadas, são mais, têm o dom, né? Então, vamos fazer aquilo. Descobre qual é o teu dom e coloca ele à disposição da obra de Deus. Já descobriu o teu dom? Sabe para que Jesus te chamou? Se não sabe, dobra o teu joelho e pede a ele para mostrar. Quando você descobrir o dom que você tem, se dedica, cai de cabeça na obra de Deus. Se Deus te chamou para fazer a obra de Deus, ele vai te dar um dom. E nesse dom você cai de cabeça, vai fazer a obra de Deus, não fica perdendo tempo, não. A volta de Jesus está chegando mesmo, a gente não sabe, pode levar 100 anos, 200, pode vir amanhã. Isso aí é uma coisa que ninguém pode, nem o diabo sabe, né? Nem os anjos sabem, só Deus é que sabe, entendeu? Mas uma coisa a gente tem certeza, ele vem, né? Então, a gente tem que entender isso. Não pode haver omissão da nossa parte, entendeu? Nós temos que ir dentro da nossa capacidade, daquilo que Deus nos chamou, do dom que Ele nos deu, nós temos que fazer a obra. Há pouco tempo eu perguntei a um irmão, qual é o teu dom? Né? O dom dele é ajudar as pessoas. E ajuda. Socorre um, socorre o outro. Qualquer crente pode fazer, mas tem pessoa que tem essa chamada. É o dom da misericórdia, né? Então, descobriu o teu dom, se dedique e vai fazer a obra de Deus, seja longe ou perto. Começa perto da tua casa, dentro da tua família. Começa onde tiver espaço, na tua escola, entendeu? No teu trabalho, na tua rua, né? E se precisar de evangelizar alguém dentro da igreja, que ainda não tem, né, uma mente aberta para as coisas de Deus, evangeliza também. Às vezes tem crente que tu tem que ganhar para Jesus ainda, entendeu? Não tem problema não. Agora, o autor diz aqui, ó, isso aqui é muito importante. Eu vou ler, tá? Essas perguntas contribuem para testar uma grande realidade, ou seja, se a igreja não atender o apelo divino da grande comissão, se houver omissão por parte dos seus líderes, e se os crentes não se dispuserem a ir ao campo, se o mundo não receber o evangelho nessa dispensação da graça, haverá um duro juízo contra os negligentes. Entendeu? Negligente é aqueles que não estão nem aí, desinteressado. Tem pessoas que não têm interesse nem da família dele ser salvo. Tem mulheres que não têm nem interesse que o marido seja salvo. Está nem aí. E tem homem também que, se a mulher não tem um compromisso com Deus, não estão nem aí também. Tem até pais que não têm nem interesse que o espírito seja salvo. Se eles quiserem ser salvos, que seja. Se não quiser, é problema deles. Isso é negligência, tem que orar, né? Evangelizar, falar de Jesus. Nós estamos na terra para isso. É crente, é diferente. Nós somos irmãos em Cristo, né? Então, a gente não pode ser negligente, igual aquela criatura que enterrou o talento. Morreu espiritualmente, enterrou o talento, arrumou um monte de desculpa e foi lançado fora. Entendeu? O que ganhou 5, ganhou mais 5. Ganhou 5, rendeu mais 5. Ganhou 2, rendeu mais 2. E ganhou 1, enterrou.
né? Perdeu a bênção. Bem, foi-me imposta essa obrigação. Isso aqui é que é muito importante. Olha, o apóstolo Paulo, ele via a responsabilidade de pregar o evangelho como uma obrigação imposta. Ele falou lá no capítulo 9 de Coríntios, né, de 1 Coríntios 9, versículo 16, foi-me dada essa obrigação, foi-me imposta de pregar o evangelho, e ai de mim se não pregar o evangelho. Pensa que é brincadeira? As pessoas veem Deus hoje, estão criando um Deus muito bobo, um Deus que é só amor, e vai tudo bem, entendeu? Não é por aí não, gente. Deus é amor, né? Mas também Deus é fogo consumidor. Deus não tem um culpado por inocente, não. Presta atenção, hein? Pensa que Deus é um barbudinho que está lá no céu, só dando continência para a gente, porque agora é na dispensação da graça. Lê lá o capítulo 12 de Hebreus, que você vai ver que na graça o juízo vai ser pior. Entendeu? Mas o diabo está confundindo a mente de alguns que está com a mente aberta para fazer coisa errada e está se justificando que Deus hoje é um Deus diferente do Velho Testamento. Ele não é, não. Certo? Nós não estamos debaixo da lei, estamos vivendo debaixo da graça, certo? Mas a exigência da graça é bem pior. Quem muito é dado, muito é cobrado. Entendeu? Então a gente tem que vigiar mesmo nessa parte. Então, tem dois sentidos aqui, ai de mim, se não pregar o evangelho, porque foi-me imposta essa obrigação. De Jesus, quando chamou o apóstolo Paulo, ele falou, tu és para mim um vaso escolhido para levar o evangelho aos gentios, aos reis da terra. E eu vou te mostrar quanto você deve padecer pelo meu nome. Então, Deus não esconde nada de ninguém, não. Esse Deus segredinho que tem por aí nas igrejas, não pode falar isso, não pode falar aquilo, não é o da Bíblia, não. Tá? Deus não esconde nada de ninguém, não. Ah, Deus não vai envergonhar? Faz besteira para ver. Bem, primeiro aqui, dois sentidos aqui. Primeiro, a obrigação. Segundo, a punição. Certo? Então a gente tem que entender, a disciplina do Senhor não fica longe da gente. Deus se disciplina e corrige quem Ele ama. Entendeu? Ah, porque Deus não disciplina mais, não castiga mais. Aonde tem isso, gente? Vamos ler Bíblia, tá? Fica ouvindo besterol por aí e tentando arrumar uma desculpa para fazer coisa errada. A gente tem que fazer aquilo que Deus manda, certo? A quem muito é dado, muito é cobrado. A Bíblia diz que o juízo será sem misericórdia para quem não teve misericórdia. Pregar o evangelho é misericórdia de Deus. Você está tirando uma pessoa do destino eterno para o inferno e trazendo ele das trevas para a tua maravilhosa luz com a pregação do evangelho. Quem vai tirar é o Espírito Santo, mas quem vai pregar é você. Deus faz a parte dele e a gente faz a nossa. Tranquilo assim, entendeu? O apóstolo estava consciente de que pregar o evangelho é uma obrigação que incide privilégios, pois é a partir do que Cristo fez por nós. Então, a base da salvação é o quê? É o sacrifício de Jesus. É isso que a gente prega. Eu tenho visto pregações muito boas, bonitas, mas nem o nome de Jesus tem. Qual foi o dia que você vê uma pregação de Paulo, de Pedro, de homens de Deus que não tenha Cristo? Se o Espírito Santo glorifica Cristo, se você pregou, não falou de Cristo, o Espírito Santo vai fazer o quê? Se a finalidade do Espírito Santo aqui na Terra é levar o homem a Cristo, através da pregação da palavra de Deus, através da nossa pregação cristocêntrica, é que o Espírito Santo vai operar e vai levar a pessoa a Cristo. Porque sem o Espírito Santo não tem salvação, não tem novo nascimento, não tem nada de regeneração. Mas quando a gente prega em Cristo, porque Jesus mesmo falou, o Espírito Santo quando vier, ele vai me glorificar. Então, uma pregação que não tem Cristo, o Espírito Santo sai fora, está nem aí. Entendeu? Então, vai pregar, vai ensinar. Tá certo que o tema pode não ser nem de salvação, mas sem Cristo não tem edificação.
Nada sem Jesus. Jesus mesmo falou, ó, sem mim nada podeis fazer. Tua pregação pode ser muito boa para uma ética, né? Para moral e por aí afora. Agora, para salvação, para crescimento espiritual, sem Cristo não tem como. Essa é a pregação do missionário cristocêntrico. Seja aqui, seja na China, seja no Paquistão, seja na Coreia do Norte, seja no Peru, seja na Argentina, seja aqui na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, a pregação é cristocêntrica. Não pregue mensagem sem Jesus, que o diabo vai morrer de rir. Entendeu? Porque ele sabe que não tem efeito. Pode ter até um convencimento, entendeu? Mas do homem, mas do Espírito Santo não tem. Contudo, essa obrigação também leva em conta a punição em relação à recusa sistemática dessa obrigação ao apóstolo. Ora, pregar o evangelho não é não é uma opção para o cristão, mas é uma imposição divina. Então, Jesus, ele teve a preocupação de falar 3 coisas antes de ir para o céu, mais importantes. Primeiro, pregar o evangelho a toda criatura. Ide e ensinai a todas as nações, mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O evangelho precisa ser pregado, precisa ser ensinado, mas pelo homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo. Sem poder também não adianta. Tem que estar ungido, entendeu? Então, há um propósito divino quanto a proclamar a mensagem da salvação ao pecador. Então, a gente não pode se desviar dessa função, na conclusão dessa lição. Então, a gente tem que evangelizar. Evangelizar não é só uma opção, é a imposição de Deus, tá bom? Então, que Deus te abençoe. Eu espero que essa lição tenha trazido algum despertamento para você, tá bom? Foi muito bom estar contigo até agora. Muito obrigado pela sua atenção. Continua com a gente, ora pela gente, tá bom? Para a gente continuar ministrando a palavra de Deus para a honra e glória do Senhor Jesus, tá bom? Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever, de assistir os nossos anúncios. Vai nos ajudando aí a continuar divulgando a palavra de Deus. A luta é grande, mas a recompensa é maior. Amém?